Ei, queridos, boa noite. É bom estar com vocês. Umas carinhas conhecidas. Domingo é sempre uma oportunidade de ver gente que a gente ama. Eu queria pedir ao Senhor especificamente para nos dar graça sobre essa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que venha sobre nós uma graça especial para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Senhor, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor quer comunicar. Essa, Senhor, é a minha ocupação aqui agora. Senhor, dá bem o recado. Quem fala exatamente aquilo, Senhor, que o Senhor quer que seja dito. Senhor, que com toda a minha limitação para transmitir, como vaso de barro que sou, o Senhor tenha liberdade, Senhor, para falar o coração dos teus filhos. Eu sei que o Senhor vê o grupo, mas vê indivíduos que precisam, Senhor, te ouvir. Precisamos de direção, precisamos de rumo, de limite. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor, Pai. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado em nós, para que sejamos conhecidos na terra como teus filhos. Deus, para que façamos diferença na terra, para que verdadeiramente sejamos sal e luz nessa terra, Pai. Fala conosco, Deus. Libera, Deus, a comunicação conosco hoje. Faz uma conexão. Aqueles que têm dificuldade de te ouvir, sinaliza para eles aquilo que o Senhor está falando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Wilson entendeu que hoje nós encerraríamos a ministração acerca de criação de filhos. Eu estive orando se ministraria ou não o livro, e veio à minha mente que todas as vezes que eu ministrei sobre o livro, eu ministrei num local específico, onde as pessoas podiam não ter hora, chorar à vontade, e se precisasse de ministração individual, ser ministrado. Então, eu não vou falar sobre o livro hoje, aqui e agora. Eu prometo que num acampamento, num lugar onde a gente possa, onde o Espírito possa desnudar a sua alma, sem que você sinta vergonha, e você ser ministrado, nós poderemos falar sobre a ministração do livro. Mas eu estou exalando o livro, é muito fresco, a experiência é muito recente, então, vez por outra, eu citarei alguma coisa do livro. E sobre família, o que Deus me deu a falar está muito mais voltado para a família dele na terra. Eu vou ministrar hoje para pais, pais que são pais mesmo terrenos, filhos, todos aqueles que têm função no reino, mas principalmente para a família de Deus na terra. Tá bom? Então, não se sinta traído, você vai aplicar uma palavra como pai, como mãe, e vai ter um norte, direção, mas principalmente como família de Deus. Tá bom? Combinado? Agora você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 5, no capítulo 3. Versículo 3. Isso. Mateus 5, versículo 3. Os estudiosos da Bíblia dizem que o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. O que é constituição? É o conjunto de leis que norteia uma nação, dizendo a ela os direitos e os deveres que ela tem a cumprir. Quando se diz que essa é a constituição do reino de Deus,
está falando que é a constituição daqueles que fazem parte da nação celestial. Então, esse conjunto de leis se aplica a nós. Nessas leis, nós temos direitos e temos deveres. Mas elas são parâmetros de comportamento do reino. Quando Jesus vai e sobe no monte e começa a falar ao povo, naquela hora, ele estava dando a constituição do reino. E essa constituição precisa ser compreendida. Para que o nosso, não só com a nossa mente, mas o nosso espírito precisa introjetar essa constituição, porque nós somos cidadãos desse reino. Nós representamos o reino de Deus na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. O embaixador é aquele que sai da sua nação para representá-la em outra nação. Se você vai à embaixada do Brasil na Itália, você vai encontrar brasileiros que representam o Brasil na Itália. Se você chega à terra e você chega a uma igreja cristã, evangélica, você está na nação celestial, você está na embaixada do céu na terra. Olha que coisa fina. Agora, todo embaixador precisa ter um vínculo muito forte com a nação que ele representa. E ele precisa conhecer muito bem a língua da nação dele e a constituição da nação dele, porque ele vai defender todo o povo dele que estiver na outra nação. Nós estamos na terra e representamos a nação celestial. Então, precisamos conhecer a constituição da nação celestial. Para compreendermos a constituição da nação celestial, nós precisamos ir à Bíblia. Vamos lá. Nós vamos ficar só na primeira lei da nossa Constituição. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Vamos entender o que é ser pobre. Pobre é o que não tem o necessário à vida. É aquele que inspira compaixão. A Bíblia descreve, no grego, 2 tipos de pobre. O pobre que precisa trabalhar para viver, diferindo do rico, que nem sempre precisa trabalhar, ele só precisa administrar os bens, manter isso, é trabalho também. Mas tem o pobre que precisa do trabalho. E aquele que não tem absolutamente nada para a sobrevivência. Esse pobre que está escrito aqui é aquele absolutamente carente, necessitado. Então, quando a palavra diz bem-aventurado o pobre de espírito, está dizendo bem-aventurado o absolutamente necessitado, totalmente carente. Bem-aventurado. São pobres de espírito. Eu fiz algumas anotações para que eu pudesse conceituar bem, para que isso fosse entrando dentro de você. São pobres de espírito, aqueles que têm real percepção da sua absoluta dependência de Deus, por já terem descoberto que não são possuidores de nada. Bem-aventurado aquele que reconhece no espírito que depende
absolutamente de Deus para sobreviver na terra. O rico não é aquele que tem tudo. É aquele que não tem falta. Ele não precisa. A palavra não diz ai do pobre, mas diz ai do rico. Aí eu vou associar a pobreza espiritual, a pobreza natural, a riqueza natural, a riqueza espiritual. Quanto mais abastado eu sou, mais tendência eu tenho de me envolver na independência. Se você disser para um rico, vamos num grupo para a África, ele vai dizer, quando é? Se você disser para um pobre, ele vai dizer, eu não posso. Mas se você disser para um pobre em espírito, rico ou pobre, ele vai dizer, se o Senhor quiser, eu vou. Você consegue entender a diferença? Todas as vezes que alguém te disser, vamos ao tal lugar, e você disser, eu não tenho dinheiro, você diz assim, eu sirvo a Mamon. E ele determina se eu vou ou não. Como Mamon não me deu dinheiro, eu não posso ir. Se você é filho de Deus, você diz, se o Senhor quiser, eu vou aonde Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. Eu dependo dEle e Ele me leva. Entendeu? E você, pai, e você, mãe, precisa ensinar seu filho a depender de Deus. Porque nós dizemos para os nossos filhos assim, filho, sabe por que eu não dou esse brinquedo agora? Porque eu não posso. Se eu pudesse, filho, eu te daria. E o filho entende que o dinheiro rege a vida dele e a vida da casa. E depois você quer que o seu filho não seja apegado ao dinheiro. E você diz, Senhor, meu filho é ambicioso. Quem colocou ambição nele? Quem será? Quem será que conseguiu incutir ambição naquela criança? Eu já vi ricos, pobres de espírito. E eu já vi pobres, ricos de espírito. O fato de ter ou não ter dinheiro não vai dizer quem você é no espírito. Mas o seu grau de dependência vai dizer sim, se você é pobre ou se você não é. E a pobreza é um princípio de adoração. Porque só adora quem reconhece a absoluta necessidade e a grandeza dele. Sabe por que Davi era adorador? No Salmo 40, 17, Davi diz assim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Davi tinha descoberto a pobreza dele. Ele tinha descoberto que ele sem Deus não era nada. Só quem descobre essa beleza que existe, essa grandeza em Deus, é pobre. Paulo diz assim em Romanos 7,18, na parte A do versículo, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. É como se o Paulo dissesse assim, bom é Deus. Ele sim é bom. Por isso eu dependo dele.
Ele sim é poderoso. Por isso eu dependo dele. Nele eu posso confiar. Por isso eu dependo dele. Quando Adão pecou, eu falo pausadamente porque existe um encargo espiritual, uma incumbência nessa noite, de em nome de Jesus Cristo, colocar uma semente dentro de você, em níveis mais profundos, porque alguns aqui já são dependentes, de dependência maior, porque quanto maior a nossa pobreza, mais Deus pode se mover na terra em nós, e através de nós. Quando Adão pecou, Eva pecou, Adão pecou. E veio o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento deixou Adão independente. Assim como um GPS te deixa independente, de perguntar à pessoa na rua qual o endereço. Quanto mais ciência tem vindo na terra, mais os homens têm dependido uns dos outros e menos de Deus. Nessa busca de dependência de Deus, às vezes eu sinto um sintoma. E eu pergunto, Senhor, o que meu corpo está metabolizando de forma errada? Por que eu estou sentindo essa dor? Às vezes o Senhor me diz, e eu vou ao médico, e eu digo, eu estou sentindo tal coisa, mas eu suspeito que eu estou com tal problema. Ele diz, vamos ver. Algumas vezes o meu marido diz assim, para, você vai ofender o médico. Mas eu já recorri ao médico dos médicos. E ele me falou o que eu tinha. Então eu posso dizer ao médico. Os homens sábios, na sabedoria da terra, se tornam prepotentes. Antigamente, você abria o vidro do carro manualmente. Dizia, bom dia, moço. Você sabe onde é a rua tal? E o moço dizia, bom dia. A rua tal fica em tal lugar. Hoje, você liga seu GPS e vai para onde você quiser. Feliz da vida, porque você não depende de ninguém. Você vai no Google e sabe tudo o que você quiser de tudo. O conhecimento do bem e do mal trouxe ao homem independência de Deus e essa geração tem ficado mais independente ainda. Irmão, usa o GPS. Usa. Mas não deixe que a tecnologia te roube a simplicidade da dependência de Deus. E não fica feliz que você não depende de ninguém para nada, não. Porque isso é o humanismo desse século. O homem se conhece, o homem se explica e ele depende dele mesmo. Os nossos filhos conectados nos jogos, se você chegar para dar uma opinião, mãe, eu já sei. Ninguém quer ouvir ninguém mais, porque eles sabem e sabem mesmo. E você conta orgulhosamente que o seu filho é o top no videogame, como se isso estivesse fazendo com que ele se tornasse o homem mais digno do mundo. Falo isso por mim e falo por você. A mesma palavra que te rasga passa por mim e me dói. Irmãos, os dias são tão maus, que cada coisa que vier nova, cada invenção tecnológica, você tem que pegar nela e dizer, que nível de malignidade tem nisso? Qual sofisma isso traz? Que verdade incutida tem nisso? Qual a motivação do coração do homem que pensou nisso?
O que eu devo trazer disso para minha casa? Senhor, me ensina a dar limite. Me ensina a colocar freio. Eu ouvi de um pastor uma vez. E ele dizia o seguinte: quando um filho ficava doente, quando se ouvia notícia de um acidente, ouvia-se a notícia, e uma mãe cristã ia orar e dizer: Senhor, livra da morte, protege, poupa, guarda. Senhor, preserva. Uma mãe crente dos dias atuais pega o celular dela, liga para 10 amigos que podem estar com o filho dela. Antes de sequer dizer: Senhor, meu filho está envolvido mesmo nesse acidente, ela já ligou para 10 pessoas. Ela liga a televisão para ver se saiu na televisão. Ela vai na internet para ver se algum amigo postou. E por último, chega alguém e lembra ela de orar e diz assim: irmã, alguém já orou por você? Quando se recebia notícia de uma doença, vinha os presbíteros, os diáconos oravam e ungiam com fé. Hoje, quando se sabe de doença, olha-se o diagnóstico no nosso amigo Google. E quando você vai para o médico, você já sabe o remédio que você vai tomar, a dosagem que vai tomar. Quantos dias vai durar a doença? Todo o processo. E se não der certo, com quanto tempo você vai morrer? E você se sentencia e diz: segundo a medicina, eu só tenho isso ou aquilo. Essa é a geração que se vive e se cria filhos. Aqui tem pais, mães, avós e filhos em idade de ouvir o que estão ouvindo aqui agora. É tempo de voltar à pobreza. É tempo de voltar a depender de Deus. Eu anotei uma frase de um livro que me marcou muito. E essa tem sido a minha oração. É a oração de Larry Haim. Se você quiser, depois eu te indico o livro. A oração diz assim: que todas as suas expectativas sejam frustradas, que todos os seus planos sejam atrapalhados, que todos os seus desejos sejam reduzidos a nada, que você possa experimentar a impotência e a pobreza de uma criança, e então cantar e dançar no amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito. Eu quero que essa seja a minha oração. Senhor, que todas as minhas expectativas sejam frustradas. Que todos os meus planos o Senhor atrapalhe. Aquilo que sai fora de ti. Que todos os meus desejos sejam reduzidos a nada. E que eu possa experimentar a impotência e a pobreza de uma criança. E então cantar e dançar no amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito. Essa geração não quer ser frustrada em nada. Se o conhecimento do bem e do mal trouxe a Adão a autonomia, e a autonomia o afastou de Deus, porque conhecimento é poder, e ele recebeu o poder de discernir, e até ele ter o conhecimento, Deus dizia para ele o que fazer, o que comer, como fazer. E a partir daí veio uma absoluta independência. Adão solta a mão de Deus e diz: não, agora eu sei. Eu sei o que é melhor para mim. De Adão até nós, os homens têm ficado muitas vezes mais ricos e abastados. Quando nós chegamos aqui na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 16 e 17. Abra para mim, por favor.
Nenhuma igreja hoje quer ser, nenhuma comunidade quer ser comparada à igreja de Laodiceia. Mas todas as comunidades têm em si, na sua conduta, características da igreja de Laodiceia. E a gente só começa a mudar quando reconhece. O texto diz assim: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico. 17. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Olha a queixa do Senhor para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era rica. Ela era abastada. Enfatuada. Cheia de si mesmo. E essa igreja de Cristo na terra, nós representamos uma partezinha dessa igreja. Mas a igreja de Cristo na terra hoje é uma igreja ensoberbecida pela riqueza. Nada lhe falta. Mas falta aquilo que não poderia faltar. A consciência de que ela é pobre. De que ela precisa do Senhor. Essa consciência é que nos faz caminhar. Só adora verdadeiramente quem depende. Ninguém que seja independente adora. O véu do templo foi rasgado. E o Senhor espera que nós nos acheguemos a Ele. Todas as vezes que eu vejo alguém cantando, vem, 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 eu canto no meu coração, vou, vou, vou. Experimentem mudar essa canção e vocês verão a diferença. O que virá dele serão as manifestações da presença. Mas desde que o véu foi rasgado, eu tenho acesso a ele e eu que vou. Jesus já veio. Vai para ele dizendo, vou, vou, vou. E para ir, eu tenho que ir ficando pobre. Porque quando eu me movo em direção a ele, vai me mostrando quem eu sou. Alguém perguntou a um rabino, a um velho rabino, o que acontece quando nos aproximamos de Deus? O que vai acontecendo no físico, no espiritual, no emocional? E o rabino disse, quanto mais nos aproximamos dele, percebemos a distância que estamos. Eu tenho medo de quem se diz muito perto, porque nós somos distantes. E a santidade dele nos distancia. Mas a movimentação, vai a dica para o grupo, é nossa. Eu sou dependente, eu vou a ele. Quando eu digo vem, eu fico numa movimentação passiva, como se ele viesse e me suprisse. Não, eu sou pobre e necessitado. Eu nunca vi um pobre no mundo natural que não fosse atrás. Eu nunca vi alguém carente que não queimasse a cara de vergonha para pedir alguma coisa. Deixa a fome apertar na barriga para ver se você não vai. Você vai, sabe por quê? Porque você precisa. E quanto mais faminto você tiver, menos critérios você vai ter em relação ao que você está comendo. Hoje nós podemos escolher muito. Através de que voz nós queremos ouvir a palavra. Selecionamos. Eu gosto de adorar ouvindo a voz de fulano. Hoje nós escolhemos a borda do prato para comer, se é dourada ou prateada.
Você escolhe se você quer uma voz melodiosa ou não. Eu só adoro através de tal voz. Eu só recebo da palavra quando o pastor Omar fala. Não, eu prefiro ouvir a pastora Márcia. Irmãos, quando eu estou ouvindo alguém, eu tenho que dizer, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim através desse vaso, porque todos são de barro. Esse vaso que está ali na frente vai trazer a porção que o Senhor tem para mim. Eu quero comer. E a minha fome vai determinar a minha capacidade de abstração da palavra. Essa igreja que vem ao templo abastada não leva nada. Pode ser um banquete, querido. Se você não tiver fome, você agradece gentilmente e diz assim, obrigada, obrigada, obrigada. A minha técnica para não passar vergonha com criança quando ia à festa era supri-las de comida, porque a criança ficava calminha e agradecia tudo que viesse. Leva uma criança faminta para a festa para você ver se tem educação certa. Essa igreja educadinha não tem fome de nada. Que fome? Nós estamos supridos. E o pior é que é um suprimento irreal. Porque a porção que você tem de conexão com Deus durante a semana não te segura como cristão. Nós pousamos de abastados. O pior é isso, nem estamos. Fingimos que estamos, barriguinha cheia. Tem técnica para imitar a saciedade. Alguns alimentos, eles são digeridos mais lentamente. Quem está fazendo dieta sabe disso. Você dá uma manipuladazinha, engana o seu estômago. Nós estamos enganados. Tem fome muita em nós, sim. Precisamos, sim, do alimento dos céus. Mas ainda escolhemos. Não, só adoro com silêncio. Não, só adoro com barulho. Querido, meu pai era dono de restaurante. E às vezes ele dizia, eu vou testar a fome dessa pessoa. A pessoa dizia, seu fulano de tal, me dá uma comida. Sabia que tinha comida fresca. Ele distribuía, sempre dava. Quem varria a rua podia ter o café da manhã garantido. Se era o almoço, tinha comida. Mas ele testava alguns, ele queria saber o nível de fome. E ele dizia assim, eu tenho uns pratos para lavar. Você lava? Sabe o que a pessoa dizia? Não, agora eu estou com pressa. Então ele dizia, não, agora você não está com fome. E se a pessoa dissesse, eu lavo, ele dizia, não precisa. Eu dou a sua comida. Nós não queremos nenhum esforço para comer. Nem gastar um tempinho, nem parar para meditar, nada. É como se aqui fosse um restaurante. Você escolhe. Tem gente que gosta de restaurante com ambiente mais intimista. Tem gente que gosta de restaurante com ambiente maior. Você escolhe. Hoje eu vou comer salada. Isso é coisa de rico. Isso é coisa de rico. Hoje eu vou comer salada. Não, hoje eu quero só massa. Não, não vou misturar proteína com carboidrato. Não, é proteína com folha. Essa é a postura dessa geração dos últimos dias em relação aos templos. Chega aqui com fome. Quanto mais você busca Deus em casa, mais fome você terá. Quanto mais você se aproxima dele, mais consciência da sua miséria e da minha eu vou ter. Então é uma movimentação crescente. Essa apatia, essa inércia, essa paradeira que nós estamos, indica que nós estamos doentes. Pior,
do que a inanição, pior do que não ter nada para comer, é inapetência, é a falta de fome. Eu questiono o novo nascimento de alguns. Nós não somos juízes não, mas somos inspetores de frutos. E se tem uma coisa que é sinal de quem nasceu de novo, é fome de Deus. Pega um bebê que acabou de nascer e é saudável. Dá o peito para ele, para você ver. É tudo que ele quer. Comida. E a comida para ele é vida. E ele quer viver. A adoração é um modo de viver em que colocamos o Senhor no centro e vivemos em função dele. Adoração é um modo de viver em que o Senhor fica no centro. E eu vivo em função dele. Eu quero lembrar esse pessoal aqui que conduz o louvor. Quanto mais vocês conseguirem esquecer de quem estiver lá e se conectarem com ele e expressarem a sua pobreza, mais da presença dele virá. Quanto mais esforço se fizer para chamar a atenção de quem está aqui, menos em potencial de presença. Cada adorador que vier aqui tem que se esquecer, como um bebê quando mama, não está nem aí para ninguém. A mãe esconde o peito, mas o bebê, eu quero é comer. Quando como bebês, por que o cara que orou diz assim? Até que eu possa experimentar a impotência e a pobreza de uma criança. Porque a criança se assume dependente. Ela dá a mão. Dá a mão. Quando ela vê uma rua cheia de carro, ela dá a mão. Quando ela vai crescendo, a síndrome de Adão vem. E ela começa a discernir e conhecer o que é bom e o que é ruim. E ela para de depender. Mas se ela for treinada a depender de Deus, ela sempre será pobre. O nosso cumprimento deveria ser assim: que Deus te mantenha pobre. Que a pobreza seja a sua companhia. E seria um código nosso. Quem vai entender? O reino só se entende de dentro para fora. Quem está fora nunca vai entender o reino. Mas quem está dentro entende. Alguns de nós, Deus nunca dará fartura de bens. Por misericórdia a nós mesmos, porque Ele sabe da nossa estrutura. A outros, Ele vai dar mais do que pediu ou desejou. Porque Ele conhece o coração. Ele sabe a quem exaltar, quando exaltar e como exaltar. Ele sabe a quem humilhar, como humilhar e quando humilhar. Ele é Pai. Mas se eu confiar nele, eu posso ter certeza que o pão de cada dia não me irá faltar. E que como justo, eu não vou precisar mendigar o pão. E que aquilo que for necessário para que eu cumpra a obra, Ele fará. Um dia quando eu orava para Ele, Ele me falava acerca do que eu faria no reino. Eu me achei tão pequenininha e inadequada. E Ele disse, todas as passagens que você precisar para ir a qualquer lugar do mundo, eu vou te dar. Toda roupa que você precisar para ser digna do lugar, eu vou te dar. E nada vai te faltar. Mas de mão dada. Não solta. Não solta. A palavra diz assim: busca primeiro o governo de Deus e a sua justiça. Porque quando diz reino, está dizendo governo, rédeas, controle.
Busca primeiro o controle de Deus e a sua justiça. E todas as coisas te serão acrescentadas. Tudo virá de mão dada. Se você não sabe dar as mãos, porque você teve que se tornar autônomo muito cedo, não teve quem te protegesse, nem te amparasse, precisa de cura. Se você não teve pai presente, mesmo tendo pai, ou quem o representou, não representou de forma correta, diz: Senhor, eu não sei andar de mãos dadas, mas eu preciso aprender. Mas eu me abro para que o Senhor me ensine, porque eu preciso viver essa pobreza que o teu reino diz. E faz um compromisso com Ele. Todas as vezes que eu começar a enriquecer, me empobrece, literalmente, para que eu me lembre que eu estou enriquecendo. Algumas vezes Deus tem que nos parar, dificultar a caminhada por amor a nós. Como nós, quando paramos um filho e dizemos: filho, não, 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 não. Desse jeito, não. Alguns Ele deixa subir, e em pontos bem altos. E depois Ele diz: agora eu te mostro o teu coração. Desce. Desce. Fica aqui comigo, vem aqui. Depende de mim. Eu e você. Você e eu. Não esqueça que o reino tem regras. Que são princípios. E quem foge dessas regras está depondo contra o reino. E não se diz cidadão dele. Se você representa mal, se você é o embaixador dos céus, e representa mal a nação celestial, o Senhor trata com você, trata comigo. Muitos de nós somos estrangeiros. Estamos apegadíssimos à nação que estamos. Apegado. Eu estava ministrando com uma jovem e ela falou comigo assim: posso te confessar uma coisa? Eu gosto demais da terra. Eu amo a terra. Tudo que é da terra eu gosto. Você quer gostar do céu? Ela falou: quero. Mas falar a verdade, eu estou muito mais para a terra do que para o céu. Foi a pessoa que eu vi falar com mais sinceridade. E quando eu vejo hoje essa pessoa me dizer das experiências espirituais que ela tem e do gosto que ela tem tido pelos céus, eu penso: Deus só precisa de um coração sincero. Não precisamos fingir que somos do céu. Senhor, uma pequena porcentagem minha é celestial, mas os meus hábitos de vida, minha mente está muito terrena, minha lógica de raciocínio é terrena. Eu gosto disso aqui. Quando falo em morrer, vem um terror sobre mim, eu estou apegada a isso aqui. Uma coisa que pode nos despertar a gostar do céu é conhecer as dimensões celestiais, pedir ao Senhor para te mostrar. E lá de vez em quando, volta, vai, volta, vai. Um dia você vai. As pessoas sabem aqui que você foi e não volta mais, mas você não sabe. Porque você estava tão familiarizado com o céu, que para você era uma ida rotineira. Um dia eu ouvi de um grupo isso. E aquilo me despertou a buscar experiências sobrenaturais. E eu comecei a pensar: se eu vou morar no céu,
Eu quero conhecer o céu. Eu preciso de alguma experiência. Hoje fala-se pouco de arrebatamento. Gente, Paulo disse se no corpo, se fora do corpo, não sei. O negócio estava familiar. Ele nem sabia se estava no corpo, se estava fora do corpo. Ele mergulhava. E eu? E você? Como é que eu represento o céu e não conheço nada do céu? Tá. Você chega para um novo convertido e diz o seguinte: eu sou representante da nação celestial. E ele diz assim: fala um pouco do céu para mim. Aí você diz: eu vou pegar aqui em Apocalipse, olha, eu vou. Ele diz: não, você representa a nação celestial. Me conta, alguma vez que você foi lá, como é? Tem comida? Como é que são os anjos? Você tem alguma visão? E as ruas? Como que é? Os pastos verdejantes, as águas tranquilas. E você diz: não, eu só creio pela palavra. A palavra diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Você só espera de quem você confia. E confiança é trabalhada em nós. Confiança é conquistada. Nós confiamos em Deus pelas experiências que temos com Ele. Confia mais quem experimenta mais. Quem caminha mais, quem andou mais junto. A provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz confiança. Nós precisamos confiar mais. Produz perseverança, perseverança experiência, experiência fé. Querido, é tempo de entender o reino, as leis do reino, a vida do reino, e de querer, estando na terra, ser realmente cidadão do céu. Essa igreja, até que Jesus volte, vai ser provada dia a dia em tudo. No Brasil, nós não temos uma resistência declarada, é uma resistência sutil. Mas tudo que o mundo quer infiltrar em nós é a riqueza. E quanto mais ricos, mais independentes. Se Deus te der riqueza material, saiba que Ele te deu um bem que vai te fazer mais comprometido com Ele. Porque o rico depende dele para saber em que gastar. E isso se torna uma ocupação a mais. Porque o rico cristão é só mordomo. Queira tudo que Deus tem para você. Tudo. Senhor, tudo que o Senhor planejou para mim eu quero. Mas só o que o Senhor planejou. E eu quero ser muito contente com o que eu tenho. Muito contente. Muito satisfeito com tudo que o Senhor me dá. Eu quero ser satisfeito. Alegria. Gratidão. Pobreza de espírito. É princípio para adoração. Passa isso na sua casa. Transfere isso para o seu filho. Meu filho, nós precisamos depender de Deus. Acostuma a dizer assim: filho, pai, nós vamos para tal lugar domingo? Olha, filho, a Bíblia diz que a vida é como um vapor que passa. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer domingo. Eu tenho responsabilidade sobre os meus compromissos. Se o Senhor permitir, domingo eu estarei lá. E nós precisamos aprender a dizer de novo, voltar a dizer. A igreja de antes dizia: se o Senhor permitir, está combinado. Se o Senhor permitir, eu vou. Sabendo que você é responsável.
Se o Senhor permitir, não tem desculpa. Você vai lá. Mas se o Senhor permitir. Você vai viajar, você está com passagem comprada, mala pronta. Eu liguei aí, está tudo combinado. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei lá. Isso me lembra. Isso vai me lembrar de que sozinho eu não posso determinar o meu amanhã. Eu preciso do amanhã. Quando Deus me deu a escrever o livro, primeiro Ele me deu uma experiência com Ele. Eu achava que eu e Ele éramos assim. Mas nós tínhamos uma relação de barganha estabelecida por mim. Porque eu fazia uma projeção entre Deus e o meu pai. E todas as vezes que eu me referia a Deus, eu entendi depois. Eu estava trazendo inconscientemente a minha experiência com meu pai terreno. Até que um dia Deus se revela a mim e diz assim: eu não sou seu pai. E eu sabia que Ele estava se referindo ao meu pai terreno. Ele começou um processo de curas que vai até hoje. E dia a dia, eu tenho desejado conhecer esse Deus Pai e ser uma pequena criança segura na mão dele. O ano passado eu fui a Londres e quando você vai numa terra estranha, dá uma sensação de desamparo, mesmo que alguém esteja te esperando no aeroporto. Meu senso geográfico não é nada bom. E às vezes, em Contagem, se eu estiver sozinha, dá vontade de sentar no paralelepípedo e dizer: eu não sei sair daqui. Então, em Londres, quando eu desci do avião, comecei a passar pela imigração, eu me senti uma menininha segurando na mão de alguém. Foi uma delícia. Porque o sorvete é problema dele quando eu sou criança. O parque é problema dele. A hospedagem é problema dele. Ele vai me conduzir de mão dada. Talvez o livro te ajude. E eu espero que te ajude. Amém? Mas mesmo que você não leia o livro, quem nunca leu o livro, Deus tem os caminhos dele para ensinar. E Ele vai te ensinar. E eu sei que tem gente aqui, precisava ouvir isso hoje. Mas você recebe isso como palavra de direção. E diga: eu quero ser pobre de espírito. Joyamo hoya de dibigoya nakaya, jubikosti gone hande chibitsuya yade. Juitikeya tai. Zuihande che. Pai, ensina os teus filhos, nos ensina a falar a linguagem do céu. Nos ensina, Senhor, a ter todos os sentidos espirituais apurados para compreender a esfera celestial na terra. Nos faz dependentes, Senhor. Mesmo que para isso o Senhor tenha que quebrar o nosso ego. Mesmo que para isso, Senhor, o Senhor tenha que tratar conosco. Senhor, algumas crianças, mesmo crianças, têm dificuldade de pegar na mão. Quanto maiores elas vão ficando, menos mão elas querem. Precisamos ser criancinhas, Senhor. Crianças na primeira fase da infância. Totalmente dependentes. Alguns de nós aqui, Senhor, não sabemos depender e nem sabemos confiar e temos dificuldade mesmo. Alguns ainda estão no estágio mais avançado e já estão podendo ensinar os outros. Mas todos precisamos aprender a níveis maiores a te conhecer, a caminhar contigo, a andar contigo, a depender de ti, a lembrar, Senhor, que a nossa vida na terra é como um pequeno sopro de vapor
que aparece ali e logo vai embora. Precisamos nos perceber frágeis, falhos, limitados, miseráveis, totalmente dependentes. Ó Deus, que é de nós se não for o Senhor, Pai? Ah, Senhor, quem somos nós? Oh Deus, tão pequenos, Pai, tão frágeis. Se o Senhor nos tirar o fôlego agora, quem poderia nos ressuscitar se o Senhor não quiser que sejamos ressuscitados? Que explicação um homem dá para o outro, Senhor, quando alguém foi embora? Uma explicação natural. Mas o Senhor tirou o fôlego. Só precisaríamos dizer isso: o Senhor tirou o fôlego da vida. E estaria explicado, porque o Senhor é o dono. Ah, mas o diabo fez, mas o diabo faz. O diabo não se move se o Senhor não permitir. Ele não faz nada se o Senhor não deixar. E para passar por ele, tem que passar pelo Senhor primeiro. Senhor, já que o Senhor mantém o nosso fôlego, porque o Senhor quis, e porque o Senhor tem um propósito, nós acreditamos nisso. Nos faz dependentes para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nos faz dependentes. E que isso seja uma obra diária, Senhor. Uma construção diária, Pai. Jesus Cristo veio nos ensinar a dependência. Porque Adão quebrou, rompeu com a dependência. Jesus veio nos ensinar de volta. Obrigada por Jesus. Obrigada pela cruz. Obrigada, Senhor, por todas as regras de conduta que a Tua palavra nos diz. Nos ensina a voltar à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nenhuma culpa. Não carregue nenhuma culpa. Cada palavra que vem para nos despertar. Hoje é dia de recomeço. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amém? Eu queria dar oportunidade para você que está aqui nessa noite que nunca assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Você que nunca assumiu essa dependência, que sempre pensou que podia fazer as coisas da sua forma, que você sabe fazer. Amém? Queria dar oportunidade para alguém que nunca entregou sua vida para Jesus, nunca fez uma confissão pública. Se você está aqui nessa noite e gostaria de fazer essa confissão pública de Jesus, eu queria que você fizesse um sinal com as suas mãos para que nós pudéssemos orar por você. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para o Senhor Jesus? Amém? Agora um segundo grupo de pessoas, cujo grupo eu me incluo, que gostaria de assumir essa pobreza espiritual. De assumir assim: eu sou pobre de espírito. Amém? Queria que você ficasse de pé. Só se você quer isso. Se você não tem coragem, porque realmente é uma oração audaciosa, né? É uma posição audaciosa. Isso não é algo assim que a gente fala para ficar bonito, para ficar politicamente correto, para ficar bonito, né? Mas é um compromisso. E nós somos... com a nossa palavra a gente empenha muita coisa. Então você não é obrigado a isso. Eu já tive situações na minha vida que realmente assim, eu fui confrontado, mas que eu não me senti em condições de assumir aquela responsabilidade naquele momento. Falei: Deus, eu entendo, mas eu não estou em condições ainda disso. Mas eu vou buscar, amém?
Mas se você que ficou de pé, então, se você decide isso, eu creio que o Senhor vai te conduzir por esse caminho. Nem sempre é um caminho, né, prazeroso, caminho da morte, da perda, mas é um caminho, como a pastora Silvana disse, é um caminho onde nós vamos estar segurando a mão dele. Amém? E ele vai nos conduzir pelos caminhos que devemos passar e vai nos ajudar a sermos cada dia mais dependentes dele. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, nós recebemos essa palavra nessa noite como vindo da tua parte. Te agradecemos pelo Senhor nos despertar, por o Senhor falar conosco. Obrigado porque o nosso coração nessa noite está aberto a receber do Senhor essa ministração e entender essa pobreza espiritual. Nós queremos assumir isso. Nós que estamos de pé, nós nos posicionamos dessa forma e decidimos, nós abrimos mão da nossa riqueza, do nosso entendimento, do nosso intelecto, da nossa dita intimidade com o Senhor, e te pedimos que o Senhor venha nos aproximar do Senhor. Nos aproxima. Nós queremos nos achegar ao Senhor. Nos leva mesmo a mais perto do Senhor. Nos toma pela mão. Tira de nós toda e qualquer independência que eventualmente entrou em algum momento. Toda soberba, toda altivez. Tudo aquilo que nos leva para um lugar de conforto, onde nós pensamos que estamos ricos, abastados. Oh Deus, nos mostra, desvenda dos nossos olhos, da máscara, todo óculos, que eventualmente nos faz ver de forma diferente daquilo que é a realidade. E nós queremos comprar do Senhor o colírio para nossos olhos, abre nossos olhos para que possamos ver, ainda que a nossa situação seja uma situação que traga tristeza, que possa trazer um eventual desânimo, mas que nós possamos ver também, bem próximo a essa situação, o Senhor em uma posição de nos receber. Estende a sua mão para nós nessa noite, nos toma pela mão. E nós declaramos que iremos nos aproximar do Senhor. Assumimos essa paternidade, esse desejo mesmo do alimento celestial, do suprimento que vem da tua parte para nós. Nós somos dependentes e famintos do Senhor. Gera fome em cada um de nós. Nós queremos ser sedentos pelo Senhor. Nos ensina a andar por esse caminho que o Senhor nos apresentou nessa noite. Queremos caminhar por ele, mas sempre junto com o Senhor. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir quando andar e quando parar. Não queremos ir além daquilo que o Senhor nos quer que nós fôssemos. E não queremos também ficar aquém daquilo que o Senhor quer. Queremos receber da tua mão a porção diária, o suprimento do Senhor, para que nós possamos cumprir o propósito, cumprir o chamado para o qual o Senhor tem nos despertado. Ó Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos convence da situação que eventualmente cada um de nós estamos. E obrigado porque o Senhor aqui que nos acolhe. Nos sentimos acolhidos pelo Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar essa canção. Feche seus olhos. Se desliga daqui a pessoa que está do seu lado agora. Feche seus olhos naturais. Abra os seus olhos espirituais nessa noite. Seja tocado pelo Espírito de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na
eu passar pelo fogo, não temerei, da tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Estende sua mão bem alto pro Senhor. E se eu passar pelo Feche seus olhos mesmo, para que você possa experimentar nesse momento o toque do Senhor. Se comprometa com Ele, porque Ele já se comprometeu com você quando Ele morreu na cruz. Havia um comprometimento. Ele estava dizendo para você: eu creio em você, por isso eu morri por você. Lança fora agora todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que te afasta. Dependa de Deus. Oh, Espírito de Deus, nós queremos o Santo dos Santos, mas sempre dependente do Senhor. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Essa deve ser a nossa oração. Oh, Espírito, nos ensina cada dia a te conhecer e te fazer conhecido aqui e nas nações da terra, a proclamar a santidade do Senhor. Vamos proclamar a santidade do Senhor, não aqui, mas nas nações. As nações esperam pelo Messias, pelo Senhor, pelo Redentor, pelo Salvador. Muitas pessoas nesse momento esperam por alguém, pelo Salvador, por alguém que venha ajudá-los. Vamos sair da zona de conforto, irmãos. Vamos entrar nas necessidades uns dos outros e funcionar como corpo, como igreja. Proclamamos a tua santidade, Senhor, a partir desse local, as nações da terra. Oh, Senhor, que a tua santidade, com o teu amor, com a tua misericórdia, com o teu poder, percorram as nações da terra. Nos ensina a sermos mentores. Mentores. Recebemos a tua mentoria, que é a mentoria maior. O teu ensino, a tua disciplina, que é a prova do seu amor. Oh, Espírito. Glória, 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 oh, glória, glória. Estenda a mão em direção à sua casa. Abençoa o seu lar. Glória, 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 glória. Abençoa a sua geração. Glória, glória. Aqueles que procederão de você, de uma forma física e também de forma espiritual. Pai de multidões, Mãe de nações. É assim que o Senhor quer que você seja. Se cuida. Vem, Senhor, função sobre nós. Aleluia. O seu culto pode terminar aqui agora, irmãos. Ou ele pode continuar. Amém? Um fogo, ele só se apaga quando você deixa de colocar combustível. Enquanto houver combustível, o fogo mantém aceso. E a palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? E talvez você pergunta para mim: Senhor, onde está, pastor? Ou você pergunta para Deus: Senhor, onde está o combustível? Eu digo para você: você é o combustível. Amém? Você é o sacrifício. Não tem jeito de sair fora disso. Nós somos
o combustível. Que esse fogo venha sobre nós, nos consuma. Amém? E que essa luz produzida por esse fogo venha brilhar e venha ofuscar as trevas que percorrem a terra. Porque o Senhor nos chama de sal da terra e luz do mundo. É assim que nós vamos funcionar. Em nome de Jesus. Amém? Uma boa semana para você. Deus continue te abençoando e falando no seu coração. Vai em paz.